De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário, são 6 horas e 56 minutos para não perder o seu compromisso nessa manhã de quinta-feira. No ano passado, você acompanhou nos telejornais da TV A Crítica a prisão do maníaco do Ben-Hur. Assim ficou conhecido um homem que usou uma Bíblia debaixo do braço, sem levantar qualquer suspeita, estuprou uma jovem. Quase um ano depois, outro homem foi preso, suspeito de violentar uma mulher no mesmo local e usando a mesma tática. Ele tem 27 anos, se diz religioso, anda com uma Bíblia embaixo do braço, mas foi preso em flagrante por estupro e apresentado no 13º Distrito Integrado de Polícia. Ângelo Barbosa Marcião fingiu estar armado para abusar de uma mulher na tarde dessa terça-feira, na zona norte de Manaus. Ele abordou essa vítima no momento em que ela estava se deslocando para o seu trabalho, se utilizou de um local ermo, para praticar esse crime. Chamou a atenção, da nossa investigação aí, o fato dele portar essa Bíblia para se aproximar com mais facilidade ali das suas vítimas, De acordo com o depoimento da vítima, ela foi abordada no conjunto Ben-Hur e obrigada a caminhar com o suspeito até aqui, no conjunto Vila Nova. O homem carregava uma Bíblia e fazia ameaças, dizendo que estava armado e que se ela gritasse, iria morrer. Os abusos ocorreram no trajeto entre os conjuntos, mas quando chegou aqui nas proximidades da Rua 13, a vítima conseguiu fugir e pedir a ajuda dos vizinhos. Praticou ali apalpou o corpo dela, passou as mãos nas partes íntimas. A polícia militar é acionada, conduz esse cidadão para cá, para a delegacia de polícia, e a autoridade policial entendeu que ele estava praticando o estupro e estava realmente praticando, porque a nossa legislação é muito clara que não é somente a conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso, qualquer ato praticado aí contra a vontade da vítima é considerado um estupro. Essa não foi a primeira vez que mulheres foram vítimas de estupradores nessa área da cidade. Em setembro do ano passado, um homem vestido de preto e usando uma Bíblia violentou e roubou uma mulher de 26 anos quando a vítima saía de casa para o trabalho. De acordo com a polícia, Ângelo Marcião, preso nessa terça-feira, não tem antecedentes criminais, mas há denúncias feitas à Polícia Militar sobre um homem com as mesmas características do suspeito e que também carrega uma Bíblia que teria feito outras vítimas na Zona Norte. As vítimas que porventura reconheçam o Ângelo devem se deslocar imediatamente para o 13º DIP localizado aqui na Cidade de Deus. Formalize a denúncia. Faça o seu boletim de ocorrência, vamos marcar um depoimento para que ele responda também por esses crimes, eventualmente aí praticados. E agora a gente fala de casos de estupro no interior do Amazonas. Em um dos casos, em Iranduba, 2 homens foram presos pela Polícia Civil. A vítima é uma menina de 10 anos e os suspeitos são o avô dela e um vizinho. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes desse caso. Oi, Fred, muito bom dia. É sempre importante levar uma situação grave como essa ao conhecimento das autoridades, Conta pra gente, quem denunciou esse crime à polícia? Bom dia, Trane. Bom dia a todos. O Conselho Tutelar recebeu a informação de que a criança sofria o estupro de vulnerável do avô, que é um agricultor de 49 anos, e do vizinho, um pedreiro de 64, e aí avisou a polícia. Depois de uma investigação, então, a polícia, inclusive, ouviu esta criança e ela relatou exatamente o que acontecia. O avô oferecia R$2 para que a criança não contasse nada a ninguém. E ainda ameaçava, dizendo que se ela delatasse algo para a família ou algum conhecido, ele tornaria aquele crime ainda mais frequente. A polícia descobriu também que o vizinho acabou violentando essa criança depois que convidou ela para ir até a casa dele. E ali, sozinho, acabou consumando este fato. O Conselho Tutelar, então, recebeu a informação e aí, a partir disso, a polícia começou a investigar. Os mandados de prisão foram expedidos e acabaram sendo cumpridos nessa quarta-feira no município de Iranduba, na região metropolitana aqui da cidade. Os 2 devem ser encaminhados aqui para a capital, onde vão cumprir, pelo menos esperar o julgamento no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. Adriane.
E Fred, um casal de pastores evangélicos também foi preso e investigado pelo estupro de uma menina de 9 anos em Caapiranga. Como foi que esse crime chegou ao conhecimento da polícia, hein? De uma forma inusitada, eu diria, porque a pessoa que fez uma denúncia anônima à polícia encontrou um cartão de memória perdido. Aquele cartão de memória que é acoplado no aparelho celular. Essa pessoa, ao achar este cartão, acabou colocando no próprio aparelho e verificou que lá tinham vídeos e imagens que mostravam o estupro de vulnerável de uma criança de 9 anos de idade. O casal de pastores acabou gravando este crime, o que no futuro acabou servindo como prova contra os dois. Eles também foram presos, os mandados de prisão foram expedidos e foram identificados como Raimundo de Souza Pena, 68 anos, e Edna Castro da Silva, de 58 anos. Segundo a polícia, este crime aconteceu em julho do ano passado. Edna, a pastora, convidou a criança para ir até a casa dela, é sempre dessa forma, para participar de uma limpeza. Em troca, a criança ganharia um tablet e uma bicicleta. A menina então aceitou e foi até a residência, que foi quando este crime aconteceu. Logo depois, Edna deixou o marido, o pastor Raimundo, sozinho com essa criança dentro de um quarto onde ele também cometeu este crime. A polícia ainda não sabe dizer o que a família tem a falar sobre esse caso. A criança frequentava a mesma igreja do casal de pastores, mas a polícia agora quer saber o que a família sabia sobre isso ou se tudo foi uma surpresa, porque permitiram que a criança tivesse ido à casa do casal de pastores assim de uma forma tão fácil. O casal de pastores agora vai ficar preso na unidade policial do município, que também tem funcionado como unidade prisional até a espera de julgamento. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um homem de 50 anos foi preso suspeito de ameaçar e agredir as próprias filhas. Segundo a polícia, ele usou uma faca para intimidar as vítimas, mas nega as acusações. Antônio Sérgio Vasconcelos tem 50 anos. Ele foi trazido aqui para o 9º Distrito Integrado de Polícia, acusado de agredir, de ameaçar as 2 filhas dele. Uma tem 18 e a outra tem 21 anos. O seu Antônio, ele realmente nega todas as acusações. A gente está acostumado a falar da Lei da Maria da Penha quando é uma agressão contra mulher, contra a própria mulher. Mas nesse caso, a agressão do seu Antônio foi contra as 2 filhas. E aí a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona, conversando com o delegado responsável pelo caso, o Dr. Pablo Giovanni. Dr. Pablo, normalmente, né, esses casos são contra a própria mulher, mas nesse caso, a mulher do seu Antônio já abandonou ele pelo mesmo motivo, pela violência, né? Sim, a gente computando aqui, observando, foi verificado aqui no nosso sistema que já são 12 registros de ocorrência do ano de 2012 e até agora, até o presente momento, são 12 registros de ocorrência. Entre eles, ameaça, lesões corporais, dano, que foi o registro de ontem. A mulher dele chegou a um ponto, né? Eles já até ela já saiu já da residência, ela não mora mais, só mora as 2 filhas com ele. E na data de ontem, ele chegou aqui muito embriagado, teria ameaçado suas 2 filhas com uma faca, embora a faca não foi apresentada aqui no nosso distrito policial. Mas ele foi autuado tanto pelo dano, pois ele quebrou uma janela para adentrar no quarto de uma das filhas, e também pelo delito de ameaça. Não é somente quando você tem um marido que agride ou qualquer outra pessoa, não. Se você for filha, se você tiver qualquer tipo de relação e você realmente se sentir ameaçada, você pode denunciar, como as filhas do seu Antônio acabaram denunciando ele. Quem sabe conseguir aí uma ação mais efetiva da justiça.
Olha, a gente tem informação de uma operação da Polícia Federal que está acontecendo nesse exato momento aqui em Manaus. São cerca de 150 agentes e é um desdobramento da operação Custo Político, que investiga um desvio de 200 milhões de reais de dinheiro da saúde. É aquela operação do Mohamed Mustafa, aquele médico e empresário que tinha uma cooperativa e vencia processos com licitação que o beneficiavam ou até processos com dispensa de licitação e desviava esse dinheiro todo. De acordo com as informações, são 14 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. E a gente tem a Amanda Amorim, que está ao vivo através de uma live. E a gente vai conversar com ela, que está acompanhando essa operação. Amanda, olá, Amanda. Alegre, que fica aqui no bairro Parque das Laranjeiras, onde acontece neste exato momento uma operação da Polícia Federal. Os agentes da PF estão desde as 6 horas da manhã desta quinta-feira dentro desta residência e também de uma academia que fica ao lado. Os agentes entraram dentro desta casa com 2 carros da Polícia Federal, estão realizando buscas dentro desta casa. A informação que foi repassada é que o proprietário desta casa seria o irmão de um senador do Amazonas, mas isso ainda está sendo apurado pela Polícia Federal, que ainda permanece no local. Além dessa casa aqui, os agentes da PF também estão em outras residências, na Avenida Efigênio Salles e também no bairro da Ponta Negra. Ainda não há muitas informações referente ao proprietário da casa, mas o que foi repassado para a nossa equipe, que esse trabalho da Polícia Federal é a continuação da Operação Maus Caminhos, onde um ex-secretário de Saúde foi preso, além também do ex-governador José Melo. Mais informações sobre essa operação da Polícia Federal você vai acompanhar aqui nas nossas redes sociais e também na programação da TV Acrítica, mais especificamente no Alô Amazonas. Tá certo, Amanda Amorim ao vivo ali na zona centro-sul da cidade, no Parque das Laranjeiras. Essa casa pertence a familiares do senador Omar Aziz, que agora tem esses mandados que estão sendo cumpridos, não só na zona centro-sul da cidade, no Parque das Laranjeiras, como também na Ponta Negra. São cerca de 150 agentes da Polícia Federal. Essa operação Custo Político, que é um desdobramento da Maus Caminhos, foi a operação que colocou na cadeia o ex-governador José Melo, assim como ex-secretários de Saúde, ex-secretários de Fazenda, enfim, muita gente de alto poder aqui na estrutura do governo foi detida depois dessas investigações que continuam. Essa pelo menos a terceira parte da operação nesse processo de investigação de dinheiro desviado da saúde, né? E além do Parque das Laranjeiras, a gente tem imagens lá do Efigênio Salles, um condomínio de padrão de alto luxo aqui em Manaus, onde a operação também está acontecendo por lá. Aí, de acordo com as informações aqui que a gente recebe preliminares, são informações de que nesse condomínio a polícia cumpre mandados. Não se sabe se aí especificamente são mandados de busca e apreensão ou mandados de prisão, como a polícia está cumprindo, né? Já que são vários, 14 de prisão e 40 de busca e apreensão. Esse condomínio é um condomínio de alto padrão, um condomínio de luxo aqui na cidade de Manaus. Na verdade, os locais em que a polícia está nessa manhã, pelo menos até agora, são são condomínios de luxo, inclusive lá na Ponta Negra. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa operação que acontece aqui na cidade da Polícia Federal, com cerca de 150 agentes da Polícia Federal. E por 12 horas, uma mulher foi torturada aqui em Manaus. O suspeito é o companheiro dela. A filha presenciou tudo. As agressões começaram na casa onde a família mora, no bairro Lago Azul, na zona norte da capital. A discussão teve início após o suspeito desconfiar que a mulher mantinha um caso fora do casamento. O suspeito usou o celular para mandar mensagens de áudio a uma amiga da companheira. Desconfiada das agressões, a amiga entrou em contato com a família da vítima para comunicar o caso. O homem foi preso em flagrante pela polícia militar. Ele chegou a resistir à prisão. O suspeito vai responder pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, homicídio tentado, injúria, ameaça e tortura. E a gente mostrou aqui no Manhã no Ar, no início da semana, o caso de um carro que foi furtado por bandidos que usaram um guincho. A polícia investigou esse crime e prendeu um homem por receptação.
Francisco da Silva Monteiro, de 33 anos, foi preso pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos na tarde desta terça-feira em um sítio localizado no Tarumã, na zona oeste aqui da cidade. Com ele, a polícia encontrou um veículo que tinha sido furtado no dia 29. Foi lá no Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital. As imagens mostram exatamente como o crime aconteceu, e inclusive a polícia já identificou duas pessoas que tiveram participação neste furto. Esses suspeitos, inclusive, utilizaram um guincho para levar o veículo que estava estacionado em via pública. Segundo informações da polícia, os proprietários do carro estavam viajando. Então, alguém tinha alguma informação privilegiada, premeditou este crime, foi lá e levou o veículo. A polícia, então, recebeu a informação de que este carro estava neste sítio no Tarumã. Quando chegou lá, encontrou o Francisco. Ele foi preso pelo crime de receptação. Delegado, o Francisco aqui na delegacia, ele nega que ele tenha cometido o crime, ele nega a receptação, ele diz que o veículo foi levado para o sítio por um amigo dele que pediu para deixar o carro lá. Ele disse que está tudo ok, pode ficar, e aí ele se diz surpreso com a chegada da polícia. O que a polícia de fato descobriu em relação à participação do Francisco no crime? Bem, a versão que nos foi apresentada pelo Francisco não convence a Polícia Civil, né? Haja vista, inclusive, que ele já responde em outro estado da federação, lá no Ceará, por um crime de roubo majorado, associação criminosa e receptação em relação também a um outro veículo, né? Essa versão que ele nos deu não nos convence. As investigações que foram até então coligidas levam a crer que ele tem participação direta aí nessa associação criminosa, possivelmente aqui na capital amazonense, que trabalha aí com furtos e roubos de veículos para posteriormente esses veículos serem comercializados aí de forma adulterada, né? Agora, já que ele disse que quem deixou o carro lá foi um amigo que pediu, inclusive, a permissão dele para deixar o veículo no sítio, ele repassou a informação deste amigo dele, a identidade, onde mora, para ajudar, então, a polícia nesta investigação? Sim, ele já passou algumas informações que são de grande valia para a investigação criminal. As nossas equipes agora vão continuar a intensificar as investigações para tentar aí, localizar e prender esse terceiro indivíduo e mais uma outra pessoa que estaria envolvida aí nesse delito aí desse furto. A polícia identificou de quem é o guincho, quem que ajudou no dia? Sim, a empresa responsável por realizar aí o transporte desse veículo, a gente já identificou, já conversamos com os prepostos da empresa e a princípio eles não têm participação nenhuma nesse delito, inclusive auxiliaram a polícia no sentido de identificar e indicar onde esse veículo poderia estar aí estacionado e mantido sob guarda do Francisco, né? A partir do momento que foi noticiado o fato através das mídias sociais e da imprensa, nossas equipes caíram em campo, conseguimos então realizar a análise das câmeras de vigilância de empresas situadas naquela localidade e também a análise das imagens aí fornecidas pelos CIOPs, que nos levaram aí a localizar esse veículo e efetuar a prisão do Francisco. E uma mulher vendeu o mesmo terreno para dois compradores diferentes e acabou presa. A suspeita tem 37 anos e vai responder pelo crime de estelionato. Sabe esses anúncios chamativos que você vê nos sites de compra e venda? Pois é, tome muito cuidado, pois pode se tratar de um golpe. Era dessa forma que a Anderlúcia Guimarães Queiroz, de 37 anos de idade, essa que você vê aí na imagem, agia. Ela é acusada de estelionato. Ela vendeu um terreno para duas pessoas diferentes. A primeira vítima foi um mecânico que comprou essa propriedade, que fica aqui no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, por R$40 mil. R$35 mil pagos à vista e o restante em parcelas. Só que no dia 25 de setembro, esse mesmo terreno foi vendido para uma outra vítima, um pedreiro que comprou a propriedade por um valor menor, R$16 mil. Ele deu R$6 mil de entrada e combinou que faria também o pagamento em parcelas, o restante desse dinheiro em parcelas. E combinou que o pagamento dessa primeira parcela de R$1.000 seria feita nesta terça-feira. Só que esse pedreiro desconfiou dessa mulher e acionou a polícia. E no momento em que ele faria o pagamento desse R$1.000, os policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia conseguiram fazer a prisão dela. Não se comprovou ainda de quem de fato é o dono deste terreno. Acreditamos, inclusive, que ele possa ser do poder público, né? As investigações vão dizer aí de quem se trata, porque ela não apresentou qualquer documento.
Ela diz que recebeu esse terreno em uma dívida, mas também não mostra qualquer tipo de contrato, nenhum documento, nenhum expediente, nada. As pessoas de boa fé acreditaram na palavra dela e passaram esses valores aí para ela. E o universitário foi baleado na noite de ontem durante uma tentativa de assalto que aconteceu aqui na cidade. E a gente vai trazer informações ao vivo com o Fred Rocha. Olá, Fred, você tem os detalhes do que aconteceu nesse assalto, né? Foi numa parada de ônibus na Avenida Décio Vargas? Exatamente, Adriane. A vítima é Josias Maia dos Santos, de 22 anos. Ele estava na parada de ônibus à espera do coletivo na frente da unidade da Universidade Estadual do Amazonas, que fica ali na Décio Vargas. Foi na noite desta quarta-feira. Os dois bandidos chegaram em uma motocicleta. Segundo informações de testemunhas, eles tentaram levar o celular de Josias, que acabou correndo. Foi aí que ele levou 3 disparos. Um atingiu o tórax, o outro o braço direito e o terceiro a mão direita. Ele foi socorrido, levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. E por enquanto a polícia não tem qualquer informação sobre os suspeitos que cometeram este crime aqui na cidade de Manaus. O reitor da Universidade Estadual do Amazonas, Clenaldo Costa, informou ontem por meio de nota que foi divulgada em uma rede social que visitou o Josias no Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto e que até a noite de ontem o estado de saúde dele era estável, fora de perigo imediato e que estava lúcido. O reitor disse também que vai pedir à Secretaria de Segurança Pública do Estado o reforço na segurança no entorno das unidades da UEA aqui em Manaus. Está marcada para hoje uma manifestação que os acadêmicos da UEA vão fazer em solidariedade ao Josias, mas também preocupados com a segurança deles, já que casos de violência são frequentes no entorno das unidades da UEA, principalmente em paradas de ônibus. A gente sabe e noticia isso com frequência aqui no Manhã no Ar. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente volta a falar da Operação Cash Black, que está acontecendo nesse exato momento aqui da Polícia Federal, um desdobramento do custo político. E quem tem informações para a gente da operação é a Thea Morel. Um dos pontos visitados pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira é um condomínio que fica aqui na Avenida Efigênio Salles. A operação foi batizada de Cash Black. De acordo com a Polícia Federal, são 14 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos, um deles aqui na casa de alguém que seria ligado a um político local. O que se sabe até o momento é que os investigados da Operação Custo Político estavam trocando mensagens com pessoas. Mas a investigação da Polícia Federal, como continuou, acabou aí monitorando essas mensagens e agora esses novos mandados de busca e de apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira. A gente teve a Operação Maus Caminhos, que desviou mais de 200 milhões da saúde pública do Amazonas. Depois teve a Custo Político, que conseguiu encontrar aí os braços, né, das atividades políticas do grupo que foi investigado pela Maus Caminhos. E agora essa é uma nova fase batizada de Cash Black. Tá aí, portanto, as informações da operação que acontece nesse exato momento. São 14 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. São as informações iniciais repassadas pela Polícia Federal. E esses mandados estão sendo cumpridos em várias áreas da cidade, principalmente em áreas de luxo, como condomínios na Ponta Negra, o próprio Efigênio Salles, além do Parque das Laranjeiras também, onde a Polícia Federal está. São cerca de 150 agentes que estão nas ruas, estão nesses condomínios. Os mandados começam a ser cumpridos a partir de 6 horas da manhã. Nós temos ainda poucas informações do que está sendo investigado de fato, mas essa operação, por ser um desdobramento da Maus Caminhos e da Custo Político, a gente já sabe que é um envolvimento de políticos e pessoas de grande influência no Estado. Tanto que essas operações, as 2 primeiras fases, colocaram na cadeia o ex-governador José Mello, a esposa dele, o irmão dele, que era secretário, também secretário da Fazenda, Afonso
Celso Lobo, secretário de Saúde, enfim, vários secretários foram detidos por participar desse esquema que, de acordo com a Polícia Federal, era comandado pelo Mohamed Mustafa, que também está preso. Mohamed era um empresário e médico que tinha uma cooperativa que, de acordo com as investigações, ganhava licitações, era favorecido nessas licitações ou então conseguia contratos com dispensa de licitação para que o dinheiro fosse desviado. Inclusive, parte desse dinheiro desviado da saúde aqui do Amazonas foi usado pelo Mohamed, de acordo com a Polícia Federal, para comprar casa de show, choperia em Brasília, enquanto aqui no Amazonas a gente vive esse caos na saúde. E a gente vai trazer mais detalhes dessa investigação daqui a pouquinho. E agora eu vou falar de esporte. O Hulk da Amazônia ganhou de goleada do CDC de Manicoré. O time do Iranduba fez a rede balançar 7 vezes no jogo que aconteceu ontem no Centro de Treinamento Barbosa Filho. O primeiro tempo foi marcado por um festival de passes errados. Tanto o Hulk da Amazônia quanto o CDC de Manicoré tiveram dificuldade de completar as jogadas. Apesar disso, as meninas do Iranduba tiveram algumas tentativas a gol, como essa da Kelly, de cabeça quase faz o primeiro do Hulk. E enfim, aos 40 minutos, Grábias consegue fazer a rede balançar. 5 minutos depois, numa jogada entre a Kelly e a capitã Jennifer, o segundo gol sai. Já no segundo tempo, o CDC até tentou reverter o placar, mas o Hulk dominava o jogo. E não demorou muito, Gabrias faz o terceiro gol do Iranduba. E passados somente 5 minutos, Kellen faz o quarto. Aí foi um atrás do outro. Laura bateu o escanteio, Grábias recebeu e fez o quinto gol. Logo em seguida, numa cobrança de falta, Jennifer tocou para Moara, que numa bela jogada faz o sexto. Depois de 3 gols, Gabriel sai e entra Duda. E foi justamente ela, camisa 17, que faz o 7º e último gol da partida. Isso porque aos 30 minutos, quase o 8º gol do Hulk é feito, mas o árbitro marcou impedimento. Fim de jogo, Iranduba 7 e CDC de Manicoré 0. A gente vem trabalhando muito, mudamos o pensamento, mudamos de treinador. Claro que a gente fica muito ansiosa para um clássico, né? Tão grande como Iranduba e 3B. Acredito que a gente tem trabalhado muito forte para isso e, quem sabe, entramos em campo como pudemos entrar hoje e sair com a vitória sexta-feira também. Com o resultado, o Hulk fica em segundo lugar por saldo de gols e enfrenta na sexta-feira o 3B. As meninas hoje desempenharam um bom trabalho e a gente espera que elas façam um jogo melhor do que foi hoje, para que a gente consiga manter o foco e defender o título. Já o próximo adversário do CDC de Manicoré é o Atlético Amazonense. Para o técnico, a partida desta quarta-feira foi um desafio para o time. Nós sabíamos que ia ser difícil o jogo, porque nós ia jogar pela uma bola e essa bola não veio. Nós aguentamos quase o primeiro tempo tudo. Aí nós vinhamos para o segundo tempo para fechar o time de novo. Mas a menina com o cansaço que teve, não aguentou, não suportou. Só que nós saímos com a cabeça erguida, porque nós parabenizar as minhas meninas aí, que muito cansativo mesmo, que é só vontade que supera isso aí mesmo. E também teve chuva de gols no outro confronto, no CT do 3B, no bairro de Aparecida. O time da casa goleou o visitante CDC Manicoré por 9-0. E o IFAM abriu hoje inscrições para mais de 3.500 vagas em cursos técnicos da capital e no interior. O público a quem se destinam essas vagas é bem diverso e quem vai trazer as informações para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred, são diversas as modalidades em que essas vagas estão disponíveis, não é mesmo? Conta mais para a gente. Exatamente, Adriane. Tem curso para nível técnico médio na forma de adolescentes, né, abaixo de 18 anos que tenham completado o ensino fundamental, também para aqueles maiores de 18 anos com o ensino fundamental e também cursos voltados para pessoas de qualquer idade. Para fazer a inscrição, basta acessar o site www.2.ifam.edu.br. As inscrições, vale lembrar, elas começam hoje, por isso é importante correr para fazer a inscrição e participar do processo seletivo. São mais de 3.500 vagas, elas estão disponíveis aqui para a capital e também para Maués e Lábrea. Adriane.
Fred, vamos só reforçar aqui para quem está acompanhando a gente, né, onde é que faz a inscrição, porque é uma oportunidade tanto, né? Por meio do site, né? Você precisa ir lá acessar o endereço www.2.ifam.edu.br. Por meio desse site tem lá o link exato para você fazer esta inscrição e conseguir participar do processo seletivo. É mais uma oportunidade de um curso técnico, a gente sabe que isso é muito importante até mesmo para a vida profissional das pessoas. Tem oportunidade para menores de 18 anos, maiores e também pessoas de qualquer idade. A gente faz essa subdivisão porque para cada faixa etária dessa que foi dita, menores de 18, maiores de 18 anos e também de qualquer idade, é um curso específico. Então você vai obter todas essas informações por meio do site que já foi repassado. Tá, Adriana? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E o Dia das Crianças está chegando, é amanhã, né? E você já sabe o que vai dar de presente para a criançada? Que tal R$500 em compras na Livraria Lira? A TV A Crítica vai te ajudar. Vamos escolher 4 seguidores para ganhar um Vale Compras. E aí a criançada pode escolher o que quiser. Mochilas, brinquedos, material escolar e muito mais. Quer saber como pode concorrer? É só entrar na página da TV A Crítica no Facebook. Acha esse post que está aparecendo aí, que está na tela. E já está valendo, né? Não esquece que tem que seguir todas as regras descritas aí e boa sorte. O resultado você vai conferir amanhã, sexta-feira, logo após o Cidade Alerta Manaus. E eu já estou aqui, ó, com todos os vales, estão aqui na minha mão. Quem sabe um deles não pode ser seu. Cada um desses vales de R$500 em compra. De repente já dá até para adiantar o material escolar do ano que vem lá na Livraria Lira. Então aproveita, corre lá para o Facebook da TV A Crítica e logo depois você vai ter essas informações mais... Amanhã você vai ter o resultado dessa promoção e quem sabe não vai ser seu. E olha só, a gente está acompanhando nesse momento uma operação da Polícia Federal, a Operação Cash Black, que está acontecendo na cidade. São cerca de 150 agentes da polícia que estão nas ruas de Manaus cumprindo esses mandados desde 6 horas da manhã. De acordo com as informações iniciais, a casa de parentes de político local foram visitadas. Algumas casas, né? Não somente uma. E isso aconteceu na zona centro-sul da cidade, no Parque das Laranjeiras, no Efigênio Salles, em condomínios também da Ponta Negra. De acordo com as informações da Polícia Federal, essa investigação é um desdobramento da Operação Custo Político, que apontou 200 milhões de reais desviados da saúde pública do Amazonas e colocou na cadeia o ex-governador José Mello e vários ex-secretários. Nossas equipes estão nas ruas, estão acompanhando toda essa movimentação da polícia e você vai ter todos os detalhes dessa operação mais tarde no Alô Amazonas, porque agora o Manhã no Ar está encerrando. Você fica com o Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo, logo em seguida Hoje em Dia. E o Alô Amazonas traz essas informações ao vivo para você que acompanha a nossa programação. Um excelente dia e a gente se encontra amanhã a partir das 6 horas. Até lá. Tchau, tchau.